Nessa sala, a gente vai ter agora a palestra do Ivan Guerrini, com o tema Física Quântica e Espiritualidade, as novas conexões da vida no século XXI. O Ivan Guerrini é graduado em Física pela Unesp, com especialização e mestrado pela Sena USP, doutorado pela Exalc USP e tem 2 pós-doc nos Estados Unidos em Física aplicada a sistemas vivos, usando a teoria do caos e a geometria fractal. Ele foi professor titular da Unesp, em Botucatu, São Paulo. Hoje é professor de terapias integrativas, de teoria do caos, de aplicações de física quântica na saúde, de educação libertadora e temas correlatos. Ele tem uma clínica em Londrina, onde é terapeuta, trabalhando com astrologia arquetípica e terapias sutis da saúde. Ele é escritor e tem 6 livros publicados. Bom, com a palavra, Ivan Guerrini. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Irenice. Boa noite a todos. Eu não sei como está chegando o meu som. O som do Marcelo está chegando um pouquinho baixo para mim, por isso que eu... Mas está chegando bem aí? Ótimo. Tá bom. Eu quero agradecer ao convite da Sociedade Teosófica, que é um prazer, é uma honra estar aqui falando, compartilhando com vocês um pouco do conhecimento da trajetória de vida que a gente tem, né? Eu gosto de enfatizar que ninguém é dono da verdade, então a gente sempre apresenta abordagens. Nós vamos apresentar abordagens, né? Obviamente, é uma visão da ligação da física quântica com a espiritualidade. É uma forma de fazer isso, né? E eu queria aproveitar para dizer assim, né, ontem, na palestra do Sheldrake, hoje também do Marco Aurélio, muita coisa rica veio à tona, né? Uma das coisas que me ficou aí do Sheldrake foi que o novo livro dele, que não chegou ainda aqui no Brasil, ele fala de algumas formas da gente fazer essa conexão da matéria e da não matéria, né? E aí ele fala da gratidão, ele fala da mentalização, da meditação, e é o que eu achei muito interessante, ele fala da música, né? Então, nós precisamos estar com esse espírito de música para fazer essa ligação, né? Quando eu falo espírito de música, é espírito da arte, tá? Entenda-se espírito da arte. Aquilo que vai além do concreto, né? Muito bem. Preciso compartilhar alguns slides com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Chegou aí? Está normal? Tudo bem? Ótimo. Chegou. Ótimo. Chegou tudo ótimo. Você vai explicar tudo agora, Denise? É isso? Olha, então vamos lá. Vamos ver se passa isso, né? Que não está indo. Como é que eu faço para isso aqui? A setinha ou o enter? Ou a setinha ou dá o enter? Nenhum dos dois está indo. Tente de novo. Espera aí, talvez seja porque eu tirei o compartilhamento aqui. Vamos botar de novo, ver se vai... Não está indo nenhum dos dois, eu estou conseguindo passar. Vamos fazer... É porque eu tinha tirado o compartilhamento, vamos ver se vai agora. Não está indo, não. Deixa eu ver se eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo, tudo bem? Beleza. Ele não está passando. Ele não está passando, a não ser que eu entre nesse modo aqui, só que daí é o modo... Não sei se assim ele... Entra por aí. Assim ele vai. Assim agora ele vai porque eu controlo aqui no mouse, né? Não, mas agora você pode, dentro do PowerPoint, você bota aquele para ampliar ali embaixo, no cantinho, ali no... Esse, aí. Mas daí vai cair na mesma coisa, não? Lá. Acho que assim vai dar, vai lá. Voltou no 1.
Voltou no anterior. Não, pois é, mas aí não avança, não? Acho que melhor ficar assim, né? Porque assim está indo, assim eu consigo passar. Então tá bom. Do outro jeito não está indo aqui. Pode ser. Bom, vocês todos estão me ouvindo, né? Então, eu quero dizer assim, eu vou fazer uma abordagem científica, porém não ortodoxa, que vem justamente da Carta da Transdisciplinaridade, que foi mencionada agora há pouco pelo Marco Aurélio. Essa carta, ela é de cientistas que estavam descontentes com o lado estritamente materialista da ciência até o final do século passado. Aconteceram dois eventos, a Declaração de Veneza, que foi em 1986, e depois, mais ou menos, o mesmo grupo de pessoas fez a Carta da Transdisciplinaridade em 1994. Dentre eles tinha um brasileiro, o Biratã D'Ambrosio, um matemático da Unicamp. E eu também vou usar a dimensão noética. O que é noético? O noético, se a gente pegar a definição, vem do grego nous, ou noesis, que significa mente, é um ramo do conhecimento que estuda os fenômenos subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida, a partir do ponto de vista da ciência, e aí eu vou usar o viés transdisciplinar. Eu vou usar o transdisciplinar, que contempla o que está entre as disciplinas e aquilo que vai além das disciplinas. Então, nós temos, por exemplo, as dimensões do sagrado são contempladas dentro da abordagem transdisciplinar. Para quem nunca ouviu falar, para quem quer se aprofundar, conhecer um pouco mais, se vocês digitarem depois no Google Carta da Transdisciplinaridade, vocês vão achar, são vários artigos, e são super interessantes. É como se abrisse as portas da ciência para falar, olha, a ciência também pode falar daquilo que não é concreto. Ok? Bom, para esta fala, né, que tem a física quântica como tema principal, eu vou tomar como referência, eu escolhi tomar como referência a vida científica e espiritual de um físico do século passado, o David Bohm. Ele viveu nessa época aí, 1917 e 1992. O David Bohm foi um físico quântico não convencional e, como curiosidade, né, para aqueles que gostam disso, que entendem um pouco disso, ele tinha o Sol em Sagitário, a Lua em Peixes e o Mercúrio em Capricórnio. E durante a vida dele, ele teve os 3 planetas pessoais numa forma de retrogradação secundária. Ou seja, para resumir isso daí, a vida dele não foi fácil. A vida dele pessoal não foi fácil. Mas ele foi um físico que, desde criança, queria estudar física, queria entender a natureza, né? Então, aqui tem um pouquinho da vida do David Bohm, que eu estou tomando como referência. David Bohm sofria bullying quando era criança por ser filho de judeus. Ele era confuso sobre a religião. E, nesse sentido, ele se dizia agnóstico quando jovem. Mais tarde, ele trabalhou com Einstein, ele foi praticamente um vizinho do Einstein, em Princeton, nos Estados Unidos, e foi chamado pelo Einstein de seu filho espiritual. É interessante porque Einstein eu chamava de filho espiritual, porque via que o David Bohm fazia essa ligação com o transcendente, e o Dalai Lama, que vinha do lado da espiritualidade, chamava o David Bohm de guru científico. Então, dá para ver aí, né? O David Bohm fazia a ponte entre os saberes material e não material, né? Ou entre aquilo que a gente costuma dizer ciência e religião, ou ciência e espiritualidade. Ok? E eu vou me permitir fazer aqui uma breve comparação, na verdade, com a minha trajetória na universidade e na vida. Porque não é à toa que eu estou falando sobre física quântica e espiritualidade, né? Uma coisa que faz tempo que eu gosto disso, é um assunto que me chama a atenção, né? Que me cativa.
Eu sempre quis fazer pontes. Como físico, sou formado em física, né? Eu me interessei por áreas que sempre foram inter e transdisciplinares, mesmo antes de surgir a carta da transdisciplinaridade. Eu estava lá desenvolvendo esse tipo de ideia, né? Eu trabalhei com dinâmica da água no solo, teoria do caos, física quântica, saúde integrativa, e depois mais para o final da carreira científica, né, com a saúde, os florais, homeopatia, astrologia, espiritualidade. E eu achei interessante fazer esse vínculo. Um dos motivos que eu achei interessante fazer o vínculo é que quando eu nasci na década de 50, em São Paulo, capital, lá estava o David Bohm, trabalhando na USP, como eu vou mostrar mais para frente um pouco. Ele tinha sido exilado, ele estava exilado aqui no Brasil, veio para São Paulo e trabalhou na USP de 51 a 55. Né? David Bohm buscava uma unidade de tudo, buscava uma unidade dos conhecimentos, dos saberes. Então, quando a gente fala física quântica e espiritualidade, ele buscava isso. Lógico que no começo ele não sabia bem o que ele estava querendo, ele não sabia bem o que ele estava produzindo, mas ele estava em busca disso daí. Né? Buscava compreender a natureza e o cérebro humano, e ele se enveredou por esse caminho mais na parte final da vida dele. Ele queria saber da vida, como era o universo, sem se importar de onde vinham as respostas, né? Aos poucos, ele viu que a ciência não daria as respostas que ele imaginava que ia dar, né? Eu diria que o David Bohm fez aquilo que a gente chama de a verdadeira physis. A física de hoje, ela se origina na palavra physis, dos gregos. Os gregos, aqueles filósofos gregos que a gente estuda em várias vertentes do conhecimento, né? Inclusive dentro da teosofia, os gregos falavam da physis como o desejo de conhecer a natureza. O desejo de conhecer a natureza. Por que o céu é azul? Por que o sol nasce e se põe daqui a pouco? Por que se forma um arco-íris? E assim por diante. Era um desejo dos filósofos antigos de conhecer como é que a natureza funcionava. É essa physis que deu origem à física. Só que as pessoas que estudaram física só no colégio, só no ensino médio, elas não têm uma visão disso. Elas não têm uma visão porque o professor de física de colégio ele tem que dar um conteúdo de matéria que vai cair no vestibular. Então, aí é muito mais equação, decoreba de equação, do que compreensão do fenômeno. Né? Se o indivíduo fosse chamado a compreender o fenômeno, o uso da equação ou de gráficos, que é um outro tipo de linguagem, viria de uma forma muito mais natural, porque você sabia onde estava chegando, compreensão de um certo fenômeno natural. Então, quando você fala assim, nossa, mas você fez física, né? Não tinha uma coisa melhor para fazer? Porque a física ela foi reduzida demais até caber no espaço, na grade de um colégio, ou mesmo dos cursos superiores. Tá? Bom, então, tá. O David Bohm queria encontrar uma conexão, e esse foi um dos motivos principais da busca do David Bohm. Ele queria encontrar uma conexão entre a teoria da relatividade, que tinha sido colocada pelo Einstein no começo do século, né, e a física quântica, na visão do Niels Bohr. Né? A teoria da relatividade falava do mundo macro, do cosmos, de uma forma geral, inclusive da gravidade e tal, e a quântica falava do mundo micro, dos elétrons, das partículas, daqueles efeitos malucos, né, que muitos de vocês conhecem, que existe lá no mundo, foi descoberto, né, que existia no mundo micro, né, mas nós todos, macros, somos formados de muitos micros, né? Tá, a gente vai falar um pouco disso durante a explanação, né? Ele queria fazer essa ligação, e essa ligação nunca foi possível, nunca ninguém conseguiu fazer essa ligação. Quando alguém fala assim, teoria do tudo, é querer ligar essencialmente essas duas vertentes aí, a relatividade com a física quântica. Então, na cabeça dele, ele também queria fazer isso.
né? Então, ele estava em busca disso. Ele se formou em física, e quando ele era jovem, ele idealizava, eu achei interessante isso, porque é uma coisa que eu sempre pensava também, né? A ciência deveria servir para explicar a vida como um todo, ajudar a evolução do ser humano para a humanidade ser melhor. No entanto, não foi isso que ele viu na prática. É uma ilusão, né? Eu tive esse ímpeto também de querer entrar no mundo universitário, porque no mundo universitário é como se fosse o Olimpo dos deuses, né? Os maiores conhecedores das teorias, da ciência, estavam lá nas universidades. Então, eles deviam ser os maiores sábios, né? E aí, como eu estou colocando aqui, o David Bohm teve uma decepção, né? Eu também tive. O Bohm nasceu na época da guerra, 1917, estava acabando a Primeira Guerra Mundial, e não teve apoio dos pais para estudar. A mãe tinha problemas mentais e o pai queria que ele ganhasse dinheiro. O pai era muito confuso em termos de teorias, né? Mas ele queria que o filho ajudasse ele na empresa que ele tinha para ganhar dinheiro, né? David Bohm escolheu o caminho da ciência e ele era super focado nisso, né? Brilhante nos estudos. Logo, ele estava fazendo o doutorado em Berkeley, na Califórnia, que é um dos centros mais famosos que tem de pesquisa, né? Até hoje. Questões filosóficas o moviam, né? Como o funcionamento do cosmos. Apesar dele não citar alguns filósofos que ajudaram muito na construção desse mundo a partir do século XX, como Henry Bergson, por exemplo, ele desejava, o David Bohm tinha um desejo de filosofar, né? De buscas mais profundas, né? Isso é um pouco da trajetória de vida dele. Hoje a gente vê o quê, pessoal? O que a gente vê? Que toda teoria tem uma base filosófica, uma base epistemológica, que é a construção do conhecimento. Isso é falado nos cursos? Geralmente não. A não ser que você faça um curso de educação específica, a não ser que você faça um curso de filosofia. Mas se você faz um curso de física, ou de engenharia, ou de advocacia, ou de odonto, ou de medicina, ou biologia, qualquer coisa assim, ninguém fala dos filósofos que estão por trás do conhecimento, daquele conhecimento que está sendo passado. Mas, com certeza, aquele conhecimento tem uma base filosófica, mesmo que o professor não saiba disso. Existe uma base filosófica, né? Então, e essa base filosófica tem um viés. Não tem como não ter viés, né? Então, isso eu já quero cutucar um pouco cada um de vocês no seguinte sentido. Quando a gente fala isto é científico ou isto não é científico, dá para a gente responder com outra pergunta. Você está falando de qual ciência? Quando você me pergunta, isto é científico, você está se referindo a qual ciência? A ciência clássica, mecanicista, que nasceu no século XVII, com Newton, com Descartes, com Galileu, com Francis Bacon. Essa ciência que veio até o século XIX, começo do século XX, e que foi quebrada várias vezes durante o século XX, para nascer, para emergir uma nova ciência que contempla a parte não material. Tem gente que fica só no clássico. E se ficar só no clássico, não vai entender que o outro lado também é científico, que o transdisciplinar também é científico, né? Tá, a gente vai falar um pouco mais disso. Bom, ele tinha o gosto pela physis, né? E entender a natureza, como eu disse. Começou a descobrir que a ciência, de uma forma geral, o mundo acadêmico, né, era rígido na forma que era definido. E não era suficiente para explicar, faltava alguma coisa. Quando ele não conseguia juntar relatividade com física quântica, ele começou a chegar nessa conclusão. Tem respostas que eu tenho que buscar em outro lugar. Esse mundo científico fechado não está me dando as respostas que eu preciso. E aí, eu vou introduzir esse item aqui
essa vertente diferente dos fatos desagradáveis da vida, que muitas vezes estão relacionados à astrologia, eu diria que quase sempre, ou sempre, são fatos desagradáveis da vida dele que o impulsionaram a ir em busca do algo mais. Ou seja, que estava fora da visão clássica da ciência e que poderia ajudá-lo nessa busca. Então, ele começa a perceber que, se ele ficasse naquela visão clássica científica que todo mundo trazia, onde ele fez a graduação, o mestrado, o doutorado, etc., ele não ia chegar na resposta que ele queria, né? Aqui houve algumas rupturas na vida dele, né? Que eu chamo aqui, onde ele passou do socialismo, que ele trazia como consequência da visão política do pai, tá? O socialismo, o marxismo, ele trazia da visão do pai, a frustração, a grande frustração que ele teve na vida, nesse momento lá nos Estados Unidos, que foi final da década de 40, né? A vinda para o Brasil, onde ele ficou de 51 a 55, a ida para Israel, o casamento e depois a posterior ida para a Inglaterra, onde ele ficou até o final da vida dele, né? O que acontece? Nessa fase de 46, 47, onde ele foi preso um período, logo depois ele foi solto, mas foi sugerido para ele, melhor você sair daqui, senão você vai ser preso definitivamente. Aí ele se exilou no Brasil. Ele veio para o Brasil. E aí eu acho muito mais que uma coincidência, né? Juntando isso com um pedaço dos trânsitos astrológicos que ele estava passando, ele estava no retorno de Saturno dele, que acontece com 29, 30 anos, né? Ele nasceu em 17, então 46, 47 ele tinha de 29 para 30. Só que, além do retorno de Saturno, tinha Plutão junto. É exatamente isso que nós estamos passando em 2019, 2020. Aconteceu em 47, aconteceu em 82 também, e agora está acontecendo agora, né? E ele pegou isso no ciclo de Saturno, o retorno de Saturno. Quer dizer, foi uma bomba que caiu na cabeça dele. Você imagina, ele é americano, estava sendo preso, estava sendo intimidado, ele perdeu, ele teve que brecar o doutorado dele, ele não conseguiu terminar o doutorado dele, teve que sair às pressas dos Estados Unidos, veio para o Brasil, onde ele não foi feliz, né? As histórias, a biografia dele conta que ele não foi feliz, ele ficou esses anos na USP, até produziu bastante, mas ele não estava bem. Aí, quando ele vai para Israel, ele conhece a esposa, e aí começa a guinada da vida dele, né? Em 59, na oposição de Urano, que acontece 42 anos, 43, sempre uma guinada muito grande na vida das pessoas, ele leu um livro de Krishnamurti. Aqui a história diz que talvez por indicação da esposa, talvez a esposa estivesse lendo e ele leu junto. E aí ele percebe, olha só que interessante, isso ele percebe em 1959, eu fico até arrepiado de falar isso, né? O quão próximas eram as suas ideias científicas das ideias filosóficas e espiritualistas do Krishnamurti. Ele falou, aquilo que a academia não pode me dar, esse cara está falando, esse cara está me dando de insight. Ele fez contato com o Krishnamurti, teve vários diálogos com o Krishnamurti, tem livros e textos escritos sobre isso. E foi através do Krishnamurti que ele conheceu o Sheldrake. Se vocês assistiram à palestra do Sheldrake ontem, eu fiz uma pergunta justamente de como que ele tinha conhecido o David Bohm, e ele diz que ele conheceu o David Bohm através do Krishnamurti, que o Sheldrake já conhecia o Krishnamurti. E, a partir daí, ele conheceu o David Bohm, né? Eles fizeram vários diálogos também. Tem alguns vídeos no YouTube, se vocês quiserem, sobre isso, tá? Então, veja que ele começa a chegar em algumas respostas, né, que são modelos, né, são ideias de respostas, quando ele faz essa aproximação com um espiritualista. Com um espiritualista, na oposição de Urano dele, que é sempre um momento de trânsito,
se puder falar em salto quântico, é a hora do salto quântico, né? A gente só não dá se a gente falar não, não quero, né? Senão o universo nos convida para fazer isso. David Bohm desenvolveu a teoria daquilo que a gente chama de ordem implicada. Mas o termo em português não é muito legal, não, né? Às vezes é traduzido como ordem implicada ou implícita ou escondida, eu diria que é melhor. É uma ordem não revelada, dobrada. Ele dizia que, embora o mundo material esteja aparentemente separado, como a gente é ensinado nas escolas, nas igrejas, o não manifesto, aquilo que a gente não vê, isso aqui que a gente vê é a ponta do iceberg. Aquilo que a gente não vê, que é o que está dobrado lá embaixo, né, não revelado, está tudo interligado. E tudo, aquilo que é manifesto ou não manifesto, tudo é um processo. Então, ele começa a montar uma teoria dele. Essa teoria dele só veio quando ele fez a ponte. Quando ele fez a ponte entre o que a ciência fala e o que a espiritualidade fala. No caso dele, foi através do Krishnamurti, obviamente. O Sheldrake ajudou também, outros ajudaram também. Tá? Posteriormente, quando já na Inglaterra, David Bohm trabalhou com um neurocientista famoso também, o Karl Pribram, um suíço que se radicalizou nos Estados Unidos, que definiu um modelo quântico informacional e holográfico para o cérebro. Foi a partir das ideias do David Bohm que o Pribram conseguiu fazer um modelo assim. Esse modelo fala do quê? De estados alterados de consciência e define a interligação da consciência individual com o cosmos em estados meditativos. Olha a conexão com tudo que está sendo falado aqui nessa escola. Aonde que se faz essa interligação? Em estados meditativos. Quando você pode fazer isso também em orações. Você pode fazer isso também em movimentos de intenção, quando você intenciona, quando você mentaliza. Mas é o contato com o não concreto. Tudo que nós estamos falando, e eu acho que está tudo em coerência, está tudo em harmonia, está apontando para as mesmas direções, né? Não é uma direção, mas são algumas direções, né? Então, veja que estamos falando que essa ligação se dá muito em estados meditativos. Muito bem. A ordem implícita no cérebro foram as grandes dificuldades que levaram David Bohm a se conectar, primeiro, com o espiritualista Krishnamurti, com o biólogo Sheldrake e com o neurocientista Pribram. Isso é inter- e transdisciplinaridade. Bohm passou por várias entrevistas onde foi encurralado pelo pessoal da ciência clássica para responder o quê? Por que você saiu da ciência? Por que você parou de fazer ciência? Olha, você se formou em física, você fez um brilhante mestrado, um brilhante doutorado, você era uma grande esperança para a ciência. Por que você saiu da ciência e foi lá conversar com Krishnamurti? Você pirou? E eu vou colocar aqui para vocês como sugestão, quem quiser, vocês procurem no YouTube uma conversa do David Bohm com o David Suzuki, onde esse David Suzuki era um entrevistador e ele coloca o David Bohm na parede. Eu diria que o David Bohm persistiu na resposta e foi educado porque ele tem um Mercúrio em Capricórnio. Ele tinha um Mercúrio em Capricórnio. Por isso que ele respondeu metodicamente ao Suzuki, entendeu? Agora, as respostas que ele deu de forma calma e clara fizeram o Suzuki mudar de postura alguns anos depois. Se alguém acompanhou a vida desse David Suzuki, que era um apresentador, está vivo ainda, ele foi para o campo da interligação dos saberes. Eu tenho certeza que foi por influência do David Bohm. Bom, usando as ideias de David Bohm, Pribram concluiu que o cérebro também se mostra como um sistema dobrado, né? O folded, se desdobrando ao longo da vida através de gatilhos que eu diria que vêm
através dos ciclos e trânsitos planetários. Porque isso é uma evidência que fica cada vez mais clara para mim. E aí uma coisa legal, né? A informação, as bases para o uso de florais e homeopatia, David Bohm foi um dos primeiros cientistas a usar o termo informação, no sentido de informação quântica, algo não material que forma o interior, né? Information, formação de dentro, formação interior, né? Então, medicamentos florais homeopáticos contêm esse tipo de informação, eles não são alopatia, eles não têm nada de químico ou bioquímico ali. Se você faz uma análise, tem água e conservante, mas eles têm uma informação e nós temos algumas condições que deixam essa informação mais eficaz, né? Que está no livro que eu estou citando aí, vou citar no final também. Bom, eu vou falar um pouco da minha trajetória, porque a trajetória do David Bohm sempre me encantou, né? E eu, lá atrás, eu não sabia que eu estava fazendo uma trajetória assim, né? É semelhante, né? Claro que cada um tem a sua trajetória, mas por que eu falo hoje de física quântica e espiritualidade, né? Um dos primeiros pontos é isso aí, né? Quando alguém pergunta, mas isso é científico? Você responde, de qual ciência você está falando, né? Porque nós precisamos usar métodos adequados para falar de um e de outro, né? As grandes mudanças na vida, uma perguntinha que eu fiz para mim, faço para mim e faço para vocês, né? As grandes mudanças na vida são feitas por opção ou são impositivas? Vocês vão falar assim, pô, Ivan, você é o palestrante ou você está fazendo uma pergunta, né? Eu estou fazendo uma pergunta, porque eu estou cutucando, né? Eu acho que uma das funções da minha fala é justamente cutucar, né? Eu não tenho resposta para tudo, não, tá? Eu também sou um buscador, estou buscando respostas, né? Sem construtos filosóficos e epistemológicos, você não responde bem essa pergunta, seja ela qual for a resposta, né? Se você não tiver um embasamento, você não consegue responder isso daí, né? Você vai falar que é o acaso? Você vai falar que é uma ordem divina? Ou acaso ou ordem divina e ponto, né? E fecha aquele dogma, né? Então, olhando para a minha trajetória, eu mesmo me pergunto, por que eu fiz grandes mudanças na minha vida acadêmica? Por que eu comecei em física de solos, lá atrás, no comecinho, e terminei trabalhando num departamento de saúde coletiva da Unesp de Botucatu, trabalhando com saúde integrativa, florais, homeopatia e depois, inclusive, junto com astrologia arquetípica. Que caminho é esse, né? O livro que eu publiquei agora em fevereiro de 2020, que é Conexões Quânticas e Saúde Integral, fala bastante dessa trajetória, tá? Eu vou deixar para falar depois, se for o caso, nas perguntas, e vamos para frente um pouco. Eu sempre gostei dessa interface. Eu sempre gostei. Naquela época, eu, jovem, participava de movimento jovem dentro da Igreja Católica, né? E eu sempre gostava dessa interface daquilo que a gente chamava de ciência de um lado, religião de outro. Essa divisão, como o Marco Aurélio falou muito bem, ela foi uma saída muito diplomática do Descartes, do René Descartes, no século XVII. Ele deixou a ciência trabalhando com aquilo que é matéria, que é mensurável, que é passível de repetição, e deixou a religião com aquilo que é artigo de fé. É aquilo que você não pega, se você não consegue captar pelos 5 sentidos, é um artigo de fé, né? Então, ele contentou gregos e troianos aí, né? Mas isso foi século XVII, o Descartes foi brilhante. O Descartes foi brilhante, mas era do século XVII, né? Então, a gente não pode ficar no Descartes só, né? Eu aprendi que eu gostava de falar no movimento de igreja. Eu fiz o curso de física e eu não queria ser professor. Eu falava que eu ia ser pesquisador. Eu queria ser pesquisador, não queria ser professor, né? Os meus colegas, muitos já davam aulas, né? O segundo, terceiro ano de faculdade já pegavam um pouco de aula aqui, um pouco de aula lá, tal, não sei o quê. Eu falava, não, eu quero fazer pesquisa, eu não gosto de ser professor, acho que eu não sei falar, eu não...
No quarto ano, eu estava me formando, eu fiz um movimento jovem de final de semana, convidado por um frei de Piracicaba, onde eu morava na época, estado de São Paulo, e ele me deu. Bom, eu adorei o curso, para mim foi um despertar. Eu estava na minha primeira quadratura de Urano, 21 anos, 21 e pouco, 21 e meio, né? Primeira quadratura de Urano, é isso aí, né? E tanto que no movimento seguinte, né, um mês depois, o Frei me convida para dar uma palestra. Aí, esses movimentos, não sei se alguém se lembra disso, ou se ainda é assim, né, porque eu me afastei muito disso depois, tempos depois, né? Tinha aquelas palestras principais, que eram 3 ou 4, as principais, tinha algumas intermediárias, e tinham algumas que eram palestras minúsculas, né? Tipo 15 minutos, 20 minutos. E o Frei, como eu nunca tinha falado nada, né? Eu nunca tinha apresentado nada, ele pegou uma dessas palestras menores, de 15, 20 minutos, e pediu para eu falar. O tema era falar sobre os livros da Bíblia. Mas era mais ou menos assim, negócio, pegavam uma pasta e falavam, olha, Antigo Testamento, né? Começa com Gênesis, depois Êxodo, depois Números, né? Deuteronômio, e tarará, tarará. Tem os Salmos, tem os Provérbios, tal, não sei o quê. Aí tem o Novo Testamento, que são 27 livros, começa com os 4 evangelhos. Tal. É uma palestrinha assim, tipo, que você coloca no intervalo entre uma palestra interessante e outra, você coloca uma dessa aí. Mais ou menos isso. Eu peguei aquela palestra e eu moldei aquela palestra numa forma de chamar a atenção do pessoal. Falei, eu vou chamar a atenção desse pessoal, não vou deixar esse pessoal ficar só tomando café enquanto eu falo. Bom, eu falei aqueles 15, 20 minutos e o Frei me chamou depois e perguntou assim, Ivan, o que você fez com essa palestra? Você transformou a palestra. Bom, enfim, foi uma experiência muito gratificante para mim e a conclusão que eu cheguei foi assim, eu acho que eu estou enganado, ou eu estava enganado. Eu acho que eu gosto de dar aula. Eu estava me formando em física, um curso de licenciatura em física. Aí eu comecei a desconfiar que eu podia juntar as coisas. Eu podia ser professor e podia ser pesquisador. E eu decidi pela carreira acadêmica, onde eu podia fazer as duas coisas, né? Esse era o gosto da fala. O gosto da escrita veio de fazer tanta palavra cruzada trazida pelo meu tio-avô, que foi um grande professor de português em Piracicaba, São Paulo, e me deu de presente algumas palavras cruzadas, falou assim, Ivan, aprende palavra cruzada que você, sabendo palavra cruzada, você vai saber escrever. E eu fiz, hein? Sabe aquelas palavras cruzadas com casas mortas? Você não tem as casas mortas, você tem que colocar as casas mortas, inclusive. Eu fiz várias. Revista recreativa, para quem quiser se deliciar, foi aí onde aprendi a escrever também. E o meu sonho era, eu passava lá em Piracicaba, na frente do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, eu falava, eu quero ser um pesquisador aqui, eu quero trabalhar com energia nuclear. E eu fiz o mestrado, fiz a especialização, fiz o mestrado ali, né? Eu comecei a trabalhar com dinâmica de água no solo, que foi o mais próximo que eu consegui, trazendo a física para movimento de água no solo, porque aí tinha solo, tinha planta, tinha ligação com a atmosfera. Foi isso que eu fiz, foi assim que eu comecei minha carreira científica. Mas eu ia, como físico, para congressos de agronomia, de ciência do solo. E era uma linguagem meio diferente, ou muito diferente. Eu sempre era um estranho no ninho. Eu sempre falava de coisas que estavam na borda, no limite. Isso eu reconheço que aconteceu tanto na ciência como na religião. Tá? Aí acontece o meu primeiro contato com homeopatia. Né? Só queria dizer para a Irenice que eu não estou vendo o chat aqui. Se alguém estiver perguntando alguma coisa para mim, eu não estou vendo nada. Tá? Você me diz aí. Pode deixar que eu aviso. Tá bom. Então, esse primeiro contato que eu fazia física de solos, né? Eu tinha uma ideia da academia e tal, mas eu fazia física de solos. Eu participava da igreja, eu tive os filhos nessa década, né? Eu tinha uma visão que eu chamo de cartesiana da vida, mas sempre no limite.
sempre no limite. Eu nunca me acomodei numa situação, né? No meu mapa, eu tenho Urano em cima do meu Sol. Então, para quem conhece um pouquinho da astrologia, sabe o que isso significa, né? O Daniel, meu primeiro filho, que nasceu em 85, quando a gente voltou dos Estados Unidos, a primeira vez, ele tinha muita amidalite, muita amidalite. Eu levava no doutor Herculano, que era um colega meu. Ele tinha um consultório na cidade de Botucatu, aí eu já estava morando em Botucatu. E eu levava e ele dava cortisona. Ele dava cortisona, passava por um mês. Ele dava cortisona, ficava bom um mês. Dava cortisona, ficava bom um mês. Um dia ele falou assim para mim: Ivan, acho que é melhor você sair de Botucatu. Botucatu é uma cidade fria. Naquela época a gente tinha invernos gelados. Não é frio, não. Eram gelados em Botucatu e muito úmidos. Então, combinando a umidade com o frio, era muito difícil para a criança, né? Aí eu estava meio sem saber o que fazer. Um dia me falaram assim: faz uma consulta com o doutor Diniz da Gama, que é o homeopata. Eu fui. Daniel, meu filho, tinha acabado de tirar a amígdala. Ele me disse assim: se você tivesse vindo 6 meses antes aqui, seu filho não precisava tirar a amígdala. Eu fiquei assim, sem saber o que falar. A sua filha, a segunda filha, não vai precisar fazer isso daí, não. Não precisa extrair a amígdala. Nós vamos resolver isso com homeopatia. Ele ficou 10 minutos, 15 no máximo, falando disso, e aí pegou um livro na prateleira dele, A Conspiração Aquariana, que eu coloco aí embaixo, e ficou falando da conspiração aquariana para mim, filosofando 1 hora. A consulta, eu saí de lá tonto. Realmente, assim, eu nunca tinha entrado numa consulta de homeopatia, né? O doutor Diniz era um homeopata, está vivo ainda, filósofo. Ele falou assim: conspiração aquariana você precisa ler, porque a mudança de pensamento que acontece agora no século XX. Isso aí foi final da década de 80, né? As mudanças que a conspiração aquariana falava aconteceram a partir da década de 50 e 60, na Califórnia, Estados Unidos, os hippies, com aquele movimento hippie, né? Com toda aquela mudança, as músicas, Aquarius, né? Para quem se lembra disso, até chegar nas mudanças na ciência que estavam acontecendo. Esse livro é de 1980. Quer dizer, quando eu conheci o livro, ele era recente. Foi assim que eu conheci a homeopatia. Foi assim que eu fiquei sabendo que tinha jeito de fazer saúde diferente da alopatia. Foi com o meu primeiro filho, né? Então, na década de 80, nasceram meus 3 filhos, eu fiz meu pós-doc nos Estados Unidos, eu conheci os fractais, os padrões que se repetem. Eu descobri o primeiro trabalho de dinâmica da água no solo usando fractais, que me deixou em êxtase. Eu comecei a escrever artigos da interface de ciência e religião no Estadão. Eu tenho vários artigos escritos no Estadão naquela época. Eu entrei por caminhos não convencionais da ciência. Eu, por exemplo, tive um aluno orientado que estudava a influência do som nas plantas, crescimento de feijão. Nós levamos, no ano de 1990, para a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Porto Alegre, e tinha lá um repórter do Estadão. No dia seguinte, aparece meia página da SBPC no Estadão, com o ATT Espíndola cantando em cima dos feijões, que era exatamente o trabalho que o meu orientado tinha levado, que é um trabalho que a gente fazia lá em Botucatu. Foi a década que eu conheci a homeopatia, mas foi a década que eu experimentei depressão, ansiedade, medo, por questões pessoais interconectadas. Gente, a vida é uma só, como dizia o Vinícius de Moraes. A vida é uma só no sentido integrativo. Tudo está ligado a tudo, tudo está interconectado. A vida da minha mãe, que eu coloco aqui, foi uma vida muito atormentada na família original dela, né? E ela trouxe isso para a vida de casado, de mãe, né? Ela foi mãe de 5, né? Eu sou o primeiro dos 5. Então, tudo isso o filho, principalmente o primeiro, né, acaba experienciando também, tá? A transição de 80 para 90, os fractais como padrões do caos. Aqui
Aqueles que já sabem fractal, fica fácil. Aqueles que não sabem, o que é um fractal? É uma figura que se produz através de um comportamento recursivo, repetitivo, né? Vocês imaginam aqui, eu tenho um triângulo vermelho ali, imagina que aquele triângulo vermelho é um equilátero, né, lados iguais, ele está cheio. E aí eu vou ali, pego metade do lado de cada um e tiro o triângulo do meio, fica um buraco no meio, aquele branco ali, que é um triângulo equilátero invertido. Eu fico com 3 vermelhos, certo? Em cada 3 desses vermelhos, se eu fizer o mesmo procedimento que eu fiz naquele, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 ao quadrado, vou ter 9 triângulos azuis equiláteros de lados menores, metade do anterior. Se eu fizer uma terceira vez, eu de 3 ao quadrado, que é 9, eu vou para 3 ao cubo, que é 27. Se eu fizer mais uma vez, eu vou para 3 à quarta, que é 81. Mais uma, 3 à quinta, que é 243. E assim vai, tá? Se eu fizer isso N vezes, e o computador faz, eu tenho essa figura no final aí, que é a figura chamada triângulo de Sierpinski. É um padrão fractal, ele tem uma dimensão fracionada, porque ele é mais que uma linha e menos que um plano. Então, a dimensão dele fica entre 1 e 2, tá? Mas ele é formado através de um procedimento repetitivo. Tá? Eu estou falando isso porque tem tudo a ver com o que veio em seguida, ok? A partir dessa definição matemática, a gente pode chegar na formação de um fractal, por exemplo, uma folha de samambaia. Eu posso pegar um retângulo e alguns retângulos menores e a partir daí, fazer repetição com uma certa angulação, repetição, repetição, eu vou ter uma folha de samambaia. Então, a folha de samambaia, no fundo, é um fractal daquele procedimento recursivo. Através desse procedimento recursivo, eu posso produzir um arbusto, eu posso produzir uma árvore, eu posso produzir uma montanha, eu posso produzir as nuvens. Então, o Mandelbrot, na década de 80, 70 para 80, ele escreveu um livro, A Geometria Fractal da Natureza, mostrando que a natureza tem muito mais uma geometria fractal do que uma geometria euclidiana, né? Que é o ponto, a linha, o plano e o cubo ou a esfera. O mundo não é feito assim, né? Nós fazemos uma casa, podemos fazer uma casa mais euclidiana, mas nós, o ser humano, os contornos que nós temos, não tem nada de euclidiano, né? Então, aí começou a se estudar dentro da biologia um órgão ou um funcionamento de órgão como sendo um fractal. Tá? Muito bem. Então, na década de 90, eu comecei a estudar os padrões fractais da dinâmica da água no solo. Os padrões fractais, que a gente pode chamar de atratores, eles podem ser alterados quando a gente altera o modo que a gente faz esse processo. Opa! Então, se eu pensar em saúde, eu posso ter um procedimento repetitivo que leva a um estado não interessante, um estado patológico, por exemplo, e se eu alterar esse modo de repetição, leva a um estado de saúde. Começou a ficar interessante. Eu fazia terapia na época, eu comigo mesmo. Eu fazia os famosos solilóquios. Eu não tinha cabeça ainda, gente, para fazer terapia, psicoterapia, porque na cabeça antiga, psicoterapia é coisa de louco. Se o Marco Aurélio estivesse aí, ele ia falar, né, que, bom, isso ainda deve estar em cabeça de muita gente, né? Mas estava, minha família foi formada assim, né? A maioria das famílias também foi formada assim. Muito bem, no final da década de 90, eu comecei a fazer essa ligação com física quântica. Será que as intenções também poderiam mudar padrões de saúde, de um comportamento de um certo sistema? E aí foi uma fase muito difícil na minha vida, porque eu estava pegando Plutão e Quirón em cima da minha lua natal, e foi aí que a astrologia entrou no cenário geral da minha vida, quando eu estava mexendo com física quântica, né? E aí eu conheci, e se não fosse esse pessoal, gente, eu não estaria aqui. Eu conheci astrologia,
eu conheci um padre que mexia com pêndulos e pirâmides, que é o Padre César, da região do Bauru. Acho que alguém deve ter conhecido o Padre César. Eu conheci 2 videntes, uma que conversava com Santo Antônio pela manhã, era o que ela dizia, tá? Estou colocando aqui o que ela dizia. E um sensitivo católico, que foi meu primeiro terapeuta. Se não fosse esse pessoal me ajudar a fazer essa transição do mecanicismo para o não material, o não concreto, eu tinha a cabeça da divisão, de ciência de um lado e religião do outro, né? Então, eu digo assim, eu estava passando o trânsito de Plutão, né? Trânsitos de Plutão não são fáceis. Eles tiram o chão, literalmente. Eles quebram tudo. Eles fazem morrer o que não serve, sem perguntar para o indivíduo se ele quer ou não, se ele gosta ou não, se ele quer esperar ou não, né? Foi quando eu fiz concurso de titular na Unesp, quando eu fui desafiado sobre essa ligação. É que eu não tenho tempo aqui de contar para vocês como é que foi esse meu concurso, mas foi uma inquisição. Eu me vi. O doutor Diniz, homeopata que eu conheci, que me trouxe a homeopatia, assistiu à minha defesa, e no dia seguinte ele foi na minha sala, em Botucatu, e perguntou: Ivan, o que aconteceu? Você voltou à Inquisição? Eles puseram você na fogueira? Olha o que fizeram com você. Quer dizer, eu passei no concurso, tudo, mas foi um drama. Uma outra hora eu conto isso. Mas aí, em função disso, isso foi em 98, né? E logo em seguida, eu era bolsista 1A do CNPq. Quem é bolsista do CNPq, ou quem já foi bolsista do CNPq, sabe o que é isso? É o top de linha. Eu fui bolsista do CNPq há mais de 20 anos. E, na época, eu era bolsista 1A do CNPq. Eu perdi minha bolsa porque 2 daqueles que estavam na minha banca eram, entre aspas, fariseus reencarnados que estavam ali e conheciam o pessoal do CNPq e falou: esse cara não faz ciência, ele está fazendo ligação que não tem nada a ver. Quando eu tinha colocado aquilo nas minhas memórias, que não estavam passíveis de discussão, não no conteúdo que eles estavam discutindo, mas das minhas memórias. Assim mesmo, eles fizeram isso. Eu saí, então, da física de solos, comecei a trabalhar com saúde integrativa, homeopatia, florais, divulgação científica. Eu perdi os auxílios da FAPESP e aconteceram grandes mudanças na minha vida pessoal, inclusive a viuvez, né, naquela fase. Bom, eu tinha uma disciplina de física quântica no currículo. Eu fiz física quântica lá na década de 70, quando eu fiz o curso de física. Está lá no meu currículo, né? Mas eu comecei a vivenciar a física quântica. Aí, em 2004, aparece o What the Bleep Do We Know, ou seja, o filme Quem Somos Nós, né? Aí veio uma ideia de fazer um experimento de intenção com arroz no nosso laboratório. Nós fizemos um experimento que é assim: eu fiz o arroz, eu cozinhei o arroz na hora do almoço. Eu morava sozinho em Botucatu, eu cozinhei o arroz e deixei lá, só com água, né? Não pus sal, não pus condimento nenhum, né? No final da tarde, foram em casa 5 alunos orientados. 5 alunos orientados. Tinha 3 frascos para cada um. Nós estávamos, portanto, em 6, né? 3 frascos para cada um. Arroz até a metade, igual para todos os frascos iguais. O primeiro frasco, rótulo, amor. No segundo, neutro. No terceiro, ódio. Qual que era o combinado? Era um ensaio, não era um experimento, tá, gente? Mas um ensaio mostra, indica por onde você vai fazer o seu experimento. Qual que era o combinado? Cada um vai levar os 3 frascos para casa e quando a gente vai trabalhar, a gente deixa num armário sem pegar sol, sem pegar calor, nada disso. Quando a gente volta no fim da tarde, mais ou menos na hora da Ave Maria, você vai fazer uma oração para o arroz, onde tem escrito embaixo amor, né? Você não vai fazer nada com o neutro e você vai mandar uma maldição para aquele arroz, coitado daquele terceiro arroz ali, que era o arroz do ódio, né? Você podia imaginar uma pessoa que você não gostava, que você estava em conflito e tal, você ia mandar uma praga para aquele arroz. Nós combinamos de fazer isso todos os dias durante 1 mês e depois a gente ia ver o resultado. O que vocês estão vendo aqui é o meu resultado. Dos 6, 5 deram praticamente iguais. Um deu
muito diferente. Muito diferente, que eu quero dizer, não deu muita desigualdade. Né? Não sei se a pessoa não fez direito e tal, mas 5 dos 6 deu mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. O arroz do ódio, ele tinha um bolor que você tinha nojo só de ver, só de ver. O neutro vocês podem fazer tranquilamente em casa, se vocês cozinharem o arroz nessas condições e guardarem no armário por um mês, vocês vão ver um bolor desse tamanho, mais ou menos aí. E o do amor, gente, parecia um arroz mais branco do que o do dia feito. O que tinha aí? Alguém abriu o frasco para colocar alguma coisa? Não. Alguém passou aquilo ali num feixe de radiação? Não. Alguém promoveu alguma coisa material ali? Não. Houve só intenção. Então, as experiências que a gente viu no What the Bleep, Quem Somos Nós, do Emoto com água, nós fizemos isso no Lab Caos em 2006. Né? E isso mostra intenção. A intenção não tem campo ali, entendeu? Campo que eu falo, campo conhecido. Tem um campo, sim. Tem um campo de informação. Então, tem um campo quântico agindo. Nós trabalhamos dentro de um campo quântico. Isso acontece para mim em 2006. Eu fiquei maravilhado com isso daí. Né? E no livro que eu publiquei agora, em fevereiro de 2020, eu vou colocar aqui 2 figuras que dá para a gente tentar entender. São modelos, tá? Modelos é uma forma da gente olhar para o mundo. Uma forma de olhar para o mundo. Né? Não é a forma, é uma. Tá? Vocês têm aqui à esquerda equilíbrio estático, sistema simples. Depois, indo para a direita, equilíbrio periódico, sistema simples. Sistemas dinâmicos complexos adaptativos. De baixo para cima, dimensão material, dimensão imaterial. E lá em cima, sistemas quânticos. A melhor forma da gente chegar no sistema quântico é a gente passar pela fase do equilíbrio estático e dinâmico, que estão dentro da ciência clássica. Eles fazem parte da ciência clássica. Toda a questão da previsibilidade que a ciência quer, do controle da previsibilidade, está dentro da ciência clássica. Quando a gente vem para o sistema dinâmico complexo adaptativo, a gente já não tem mais certezas, mesmo não indo para o quântico. É a questão da previsão do tempo. Na previsão do tempo, a gente não controla as variáveis. Por que a gente não tem uma previsão perfeita do tempo? Porque o tempo é um sistema aberto. Você não controla as variáveis. Então, mas eu posso ver que a previsão daqui uma semana é 60% de chuva. Tá. Entra amanhã nessa mesma previsão, você vai ver que já mudou a porcentagem da previsão, porque mudaram as condições, porque entrou uma frente fria, porque o vento foi maior do que o imaginado, ou a pressão baixou, subiu. Quando a gente vai para o sutil, ou seja, sai do concreto, aí nós não temos a certeza e nós trabalhamos com o sutil. Aí estão florais, aí estão homeopatia, meditação, a gente atua nessa região. Nessa região. O que acontece, muitas vezes, é uma quebra dessa coerência, muito rápida. A gente entra no estado meditativo, você vai para o sistema quântico, você mentaliza, você realiza o que você quer. Quer dizer, você começa, né? Mas você não vai para frente porque você quebra a coerência. Porque qualquer coisa causa a decoerência. Uma raiva, uma ira, um pensamento mau, um chamado de atenção, um acontecimento na casa, ou com uma pessoa, ou com qualquer coisa, tira você do sistema quântico, joga você lá no mundo material, no mundo dos 5 sentidos. E aí nós temos uma tendência de acreditar que o que existe é dado. A gente não constrói nada. A quântica veio quebrar essa visão. A quântica veio quebrar isso. A quântica veio trazer a união do material com o não material, com o imaterial. A quântica é essencialmente transdisciplinar. Sem transdisciplinaridade, a gente não consegue entender a espiritualidade das dimensões sagradas. Porque existe uma evolução
e é muito fácil a gente quebrar essa ligação, né? Aqui eu mostro nessa figura, rapidamente, à esquerda o modelo clássico, à direita o modelo quântico. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas do quântico, que é o novo jeito de pensar, é o novo jeito de você se relacionar com o divino, é o novo jeito de você ser, você precisa muita persistência, porque senão quebra a coerência e você volta para o clássico, né? Então, quanto mais a gente está em estado meditativo, quanto mais você canta, vou usar as palavras do Sheldrake, quanto mais você peregrina, quanto mais você é grato à vida, mais você consegue fazer essa conexão com o lado imaterial. Quanto mais você reclama, quanto mais você pensa nas emoções ruins que você já teve, seja ontem, anteontem, o ano passado ou 10 anos atrás, mais você fica recriando o seu passado. Para sair do círculo vicioso, nós precisamos de intenção clara e emoções elevadas. Muito daquilo que o Joe Dispenza fala, tá? Bom, eu me aposentei na Unesp, eu já estou indo para o fim, tá, gente? Eu me aposentei na Unesp em 2013. Em 2012, eu me filiei à Sociedade Teosófica. Hoje, eu sou professor de Física Quântica, Saúde Integrativa, Astrologia. Sou conferencista, escritor, né? Meu 6º livro foi publicado agora em fevereiro de 2020. E faço atendimentos de terapia astral e floral. O que eu mais gosto de fazer hoje são essas coisas. E eu sou muito grato. Sou muito grato por poder ser um profissional que faz o que gosta. Uma das coisas que eu pergunto para as pessoas que eu atendo é: o que você faz? Eu faço tal coisa, eu sou professor, ou sou advogado, ou sou engenheiro, sei lá o quê. Você gosta do que você faz? Você tira emoções positivas daquilo que você faz no seu trabalho? Porque não é assim: acabei o meu trabalho, agora eu posso ser feliz, agora eu posso fazer uma coisa que eu gosto. Não, o seu trabalho faz parte da vida, a sua relação afetiva faz parte da vida, a sua relação com pais e filhos ou com irmãos faz parte da vida. Se você não tiver uma vida integrativa, não vai chegar nisso. Nós não vamos chegar na ligação de quântica com espiritualidade só pelo cognitivo, só pelo racional. Não chega. É aquilo que o David Bohm não conseguiu fazer. Ele só conseguiu quando ele chegou no Krishnamurti. Bom, sintetizador das novas ideias. Eu busco fazer isso. E eu sou muito grato por algumas pessoas serem também sintetizadores das novas ideias. Só conhecimento mais prática interligados, o noético, o transdisciplinar, podem fazer a ponte entre a matéria e a não matéria. Na Carta dos Mahatmas, número 15, volume 1, Mestre Kuthumi diz assim: infelizmente, há uma limitação herdada e autoadquirida pela mente ocidental. Onde nós estamos? Estamos no Ocidente. Para compreender o cosmos oculto. Não é o trabalho do David Bohm? Foi o que levou o David Bohm a escrever sobre a ordem oculta, a conhecer Krishnamurti na sua oposição de Urano, que é a grande transição de vida. Aqueles que estão chegando aí perto dos 42, não percam essa oportunidade. Não joguem no lixo. Não façam de conta. Usem para fazer a transição que o universo está pedindo. Também foi o que levou o Capra a escrever o tal da física, porque a física quântica estava descobrindo aquilo que a espiritualidade oriental já falava. Ele fez a ponte. O que a academia fez com o livro do Capra? Jogou no lixo. Jogou literalmente no lixo. Isso é místico, isso não é ciência. Qual ciência você está falando? De qual ciência você está falando? Da clássica? Então tá, então não é ciência mesmo. Para você, para a sua cabeça, não é ciência. Terminando, para concluir, ninguém é dono da verdade, mas cada caminhante que busca a integração dos saberes, compartilha essa busca,
é um sintetizador dos conhecimentos nestes tempos de grandes transições que nós estamos passando. E eu acho que isso é maravilhoso, quem consegue fazer essas conexões. Esses são aqueles que conseguem trazer para todos, repartir, compartilhar. Olha, dá para fazer, não é mentira. Esquece esse pessoal que está falando que a ciência tem que ser provada por testes estatísticos. Não que não tenha isso. Claro que tem. Claro que tem. Ninguém está jogando no lixo a parte clássica da ciência. Ninguém está dizendo que a cloroquina não tem que ser testada para dizer que é um remédio eficaz no tratamento da Covid. Ninguém está dizendo isso. Precisa usar, sim, os testes estatísticos para provar se um determinado material é bom ou não, funciona ou não funciona. Nós estamos indo além disso. Nós estamos falando da parte não material. Nós estamos falando da parte de intenção. Nós estamos falando da física quântica trazida porque o observador interfere no observado. É disso que nós estamos falando. Trago como referências aqui 2 pontos. Primeiro, um filme sobre o David Bohm, que o Sheldon se referiu ontem, se alguém prestou atenção. Esse filme ele foi lançado faz mais ou menos um mês. Ele não tem em português, mas vocês acham no YouTube. Infinite Potential, The Life and Ideas of David Bohm. Se alguém conseguir, tem letreiro, tem legenda em inglês também, tá? E o livro que eu lancei junto com a Tarsila Domene agora em fevereiro desse ano, como as conexões quânticas auxiliam na busca da saúde integral. As bases científicas da terapia floral e de outras terapias sutis, editora Apres 2020. Quem quiser, depois pega um dos meus contatos, quem quiser informação do livro, tem na Amazon, se vocês entrarem na Amazon, tem no site da editora Apres também, se vocês quiserem. Mas, de qualquer forma, os meus contatos estão aí. Eu tenho o Facebook no meu nome, eu tenho o Instagram, Yves Guerrini, _noetic, _science. O YouTube está no meu nome também. E o meu WhatsApp também coloco à disposição aí para quem quiser fazer um contato, fazer outras perguntas, enfim, qualquer outra coisa. Eu termino dizendo aloha, que significa compartilhar com alegria, e carpe diem, aproveite o dia. Lembra da Sociedade dos Poetas Mortos? Aproveite o dia. Nós estamos vivos. Aqui, deste lado, ainda, compartilhando o material. Vamos aproveitar esse tempo que nos foi dado. É riquíssimo. Vamos aprender que só a ciência clássica não nos traz todas as respostas. Nós precisamos abrir a nossa mente de uma forma muito sutil, muito generosa, de forma humilde, porque ninguém é dono da verdade. Nós todos somos caminhantes em busca. Obrigado pela atenção. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas é isso que eu queria dizer. Irenice, por favor. Ivan, nós temos 2 perguntas. Tem uma que eu coloquei lá no grupo. Você pode olhar? Não sei se eu consigo ver, não. Então eu posso lê-la. Só se eu parar de... Eu vou parar de stop share aqui. Compartilhar, sim. Deixa eu ver onde que estão essas perguntas. Aqui estão no chat, né? Estão no chat aqui. Agora eu não sei como é. Você quer falar para mim? O que é? É melhor, né? Tem uma pergunta que diz o seguinte: como transformar o olhar no intento para fundir-se com a coisa observada? Preciso do ego? Bom, uma pergunta boa e uma pergunta profunda, né? Nada simples de se responder, né? Olha, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil porque nós não fomos criados dessa forma. A maneira que a gente aprendeu a lidar com a vida, seja através de escola, ou seja através de igreja, ou seja através de família, não foi assim. A gente aprendeu que a realidade é dada.
né? Por exemplo, né? Hoje é 1º de agosto, agora é 19h43, está escuro. Eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada. Hoje é 1º de agosto. Eu não posso fazer nada. É 19h43, está escuro, né? É uma simbologia para dizer assim: o que é dado, eu não posso fazer nada, está dado. Então, a realidade está sendo dada. Eu vou fazer o quê? Eu vou viver. Como é que vive? Você estuda, você se forma, você se casa, você tem filhos, você ganha dinheiro, você compra uma casa, você vive sua vida, pode ter sua religião se quiser, e um dia você morre. Essa é a vida que nos foi dada. Mas espera aí, eu não posso ser um ator dessa peça? Eu tenho que estar sentado lá na poltrona do teatro, assistindo a peça da minha vida? Eu quero ser ator. Eu quero subir no palco, eu quero pegar o script disso aí. Eu quero pegar esse script e falar: eu quero agir a partir de agora. Mas tem alguém que comanda. Eu quero trabalhar junto com esse alguém que comanda. Eu quero ser um co-criador. Eu não quero só... O observador interfere no observado. Então, tá. Como é que se faz isso na prática? Práticas meditativas. Tudo está apontando para isso, gente. Tudo. Tudo. Se vocês pegarem esse evento aqui que nós estamos participando, tudo está apontando para isso. Cada vez mais. Antigamente, eu, 20 anos atrás, um pouco mais, não fazia meditação, né? Cabeça acadêmica vai fazer meditação? Não vai fazer meditação, né? Depois você vai começando a colocar a meditação. Aí você fala assim: você medita? Medito. Não dá certo, eu medito. Aí, de repente, você vê que está meditando uma vez na semana, né? Até uns 5, 6, 7 anos atrás, era assim. 1, 2, 3 vezes na semana está de bom tamanho. Gente, 3 vezes no dia, se puder, medite. Ainda mais nesse estado de confinamento que a gente vive. Eu sei que cada um tem as suas tarefas, e quando eu fico em casa, fica até com mais tarefa do que se não ficasse, né? Mas, gente, muda o dia. Eu acho que está sendo muito rico nesse sentido. Muda a hora que você vai deitar, muda a hora que você levanta, muda a alimentação, para você poder meditar mais, para você pegar os livros sagrados que você gosta e ler com outros olhos. Quais olhos? Olhos de 2020, quase 2021. Nós estamos no nascimento da 3ª década. Sabe o que é isso? Nós somos construtores desse novo mundo. Nós não somos espectadores. Então, eu diria assim, para essa pergunta: medite mais, cante mais, faça o que o Sheldrick sugeriu ontem. Cante aquilo que você gosta, que faz sua alma vibrar e se encantar pela vida. Eu sou um otimista de carteirinha, mas um otimista realista, tá? Eu não quero ser um otimista sem pé no chão, não é isso. A gente sabe que a gente está passando uma situação muito difícil e que a mídia principal veicula notícias ruins. Eles escolhem as piores para colocar na telinha para a gente. Pois escolham as notícias que vocês leem. Não deixem de ler. Não fiquem alienados. Mas também não fiquem lendo só o que é ruim. Porque a emoção, gente, a emoção é um ingrediente super importante nessa história. Quando eu coloquei no slide anterior lá, emoções elevadas, não adianta você ter uma intenção se você não se sentir bem. Você não consegue, você não chega. O poder do pensamento positivo, ele é relativo. Ele não, só o pensamento não vai. Junto com o pensamento, você tem que ter a emoção. Você tem que estar bem. E a hora que você não está, quando você, por exemplo, você pegou um noticiário aqui, deu notícia ruim aqui, notícia ruim dali, eu tenho feito o seguinte, nesta quarentena, eu paro com tudo, a não ser que eu tenha trabalho para fazer, né? Um atendimento e tal. Eu paro com tudo e vou meditar. 10 minutos de meditação é o melhor remédio, é o melhor antídoto. E aí, meu caro, não fica entrando nas notícias ruins toda hora, não.
porque te leva a uma emoção muito ruim. Então, meditação e emoção elevada. Nós temos ainda 12 minutos, Ivan, e temos 2 perguntas mais. Tá. Então, Ivan, você é otimista quanto à humanidade mudar o padrão mental e espiritual a tempo de reverter este processo de destruição do meio ambiente? Você vê ressonância no céu, nos astros? Outra pergunta muito boa e profunda, né? Eu digo assim, eu sou otimista porque, se eu olhar, por exemplo, para a vida do David Bohm, você poderia perguntar assim, esse cara foi feliz? Eu diria que foi. Por que ele foi feliz? Porque ele fez o que ele queria. Mas ele ficou com o nome sujo dentro da academia. Entendeu? E a academia que vá para onde quiser, entendeu? Ser feliz é fazer aquilo que a gente veio fazer. Isso é realizar-se. Tá, então David Bohm, para mim, foi um cara realizado. Tanto que ele quando ele foi para Israel, quando ele foi exilado dos Estados Unidos, veio para cá, para o Brasil, e aí ele, cá entre nós, ele não ia encontrar espaço na USP de São Paulo para fazer um trabalho dele. Tá? Eu conheço muito bem o USP, o Unesp e o Unicamp. Conheço muito bem. Não tem espaço para transdisciplinaridade. Com raras e honrosas exceções. Tá? Aí ele vai para Israel, ele conhece a esposa dele. Logo depois ele conhece Krishnamurti. Aí ele faz a junção do que ele queria fazer. E aí você vê que isso coincide com a oposição de Urano dele. Ele fez o que tinha que fazer. Bom, você é otimista? Você acha que a humanidade vai mudar? I don't know. Realmente eu não sei. Eu não sei. O que os astros apontam? Que 2020, 2019, 2020, difícil. Difícil, difícil, difícil. Aquilo que o David Bohm pegou em 47, 46, 47, quem está passando hoje por retorno de Saturno, quem está com 29, 30 hoje, ou quem está com 58, 59, está pegando a mesma coisa. Converse com essas pessoas para ver se está bom. Aliás, não está bom, não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Né? Para essas pessoas, deve estar um buraco que nunca viu na vida. Agora, a humanidade vai se endireitar? Não dá para saber, gente. Não tem... Aí, sabe, só os animais, só as pessoas, os seres, né? Os seres muito abertos, que têm contato direto com esse divino, eles sabem, porque a ave que faz um ninho baixo sabe que o rio não vai encher. Quando ela faz um ninho para cima, é porque ela sabe que vai ter cheia naquele ano. E quando que ela faz um ninho mais baixo ou mais alto? 6 meses antes do rio encher. Como é que ela sabe? Porque ela tem conexão com a natureza. Por que nós não sabemos? Porque nós somos mecanicistas. Porque nós vivemos em janelas, em redomas, envolvidos em dogmas. Por isso que floral, eu tomei floral, não funcionou. Claro, sistema fechado não vai funcionar floral, nem homeopatia. Pode tomar quando você quiser. Se você tomar um floral homeopatia e for assistir meia hora de Jornal Nacional, seja ele qual for, Jornal Nacional é um exemplo, não vai funcionar, meu caro, porque você derruba todas as suas emoções. Que conexão que você vai fazer? Então, se nós queremos, nós temos que mudar o nosso jeito de ser. Agora, tem gente, eu vou responder assim para vocês, eu vou devolver, na verdade, a pergunta da seguinte forma: se nós tivermos massa crítica, nós conseguimos. O que é massa crítica? É o threshold, é o nome em inglês que eles dão. O threshold é um limite, é um limiar super importante, acima do qual você consegue. Agora, nós temos esse threshold, I don't know, não sei. Realmente eu não sei. Tomara que dessa escola saiam mais pessoas desejosas que aumentem essa massa crítica. É a história do centésimo macaco, que o Marco Aurélio citou aqui, que o Sheldrake fala. É uma metáfora, tá, gente? É uma metáfora. Aliás, o mundo é feito de metáforas. É uma metáfora.
Quando chega no 100º macaco, o macaco da outra ilha aprende aquela mesma habilidade. 100 é um número chutado, figurativo. Não é um número verdadeiro. É uma massa crítica. Nós precisamos de uma massa crítica. Agora, essa massa crítica precisa querer. Essa massa crítica não pode ficar vidrada em noticiário ruim. Essa massa crítica não pode ser a favor de destruir a floresta amazônica. E assim vai, entendeu? Essa massa crítica tem que querer a fraternidade universal, que é o que a Sociedade Teosófica prega. Mas, de verdade, ninguém de nós é dono da verdade. Então, a gente pode emitir opinião, a gente não pode definir a cabeça de ninguém, né? Então, eu acredito que é possível, mas eu não sei se a gente chega. Bom, surgiu mais uma, então eu vou ler a penúltima. Poderíamos fazer a analogia da meditação com sucesso com o ponto zero? Podemos, né? O ponto zero é como se fosse um começo de tudo, um recomeço, uma retomada. Nós podemos, né? Eu diria, eu posso citar na minha própria vida, entende? A eficácia que a meditação começou a tomar na minha vida do ano passado para cá. E é interessante porque 2019, 2020, conjunção de Saturno com Plutão, né? Ela começou a tomar esse vulto do ano passado para cá. Do ano passado, eu diria segundo semestre do ano passado, que eu comecei a perceber, sabe o que eu fazia, gente? Já que veio essa pergunta, eu vou falar. Eu me propus, eu queria perder peso. Era uma das coisas que eu queria fazer, que eu queria conseguir. Eu me propus a fazer caminhada todos os dias. E eu fazia 1h10 de caminhada todos os dias. Finais de semana, às vezes eu fazia 2, às vezes eu fazia 3 caminhadas. Não todas de 1h10, mas pelo menos uma de 1h10. E nas caminhadas, vídeo, áudio de física quântica com intencionalidade. Todos falando da necessidade de meditar mais. É como se eu estivesse caminhando, meditando. Aí eu percebi que eu tinha que mudar minha alimentação. Não foi só o exercício físico, foi uma mudança radical da alimentação. Hoje eu como metade do que eu comia há 1 ano atrás, mais ou menos, né? É claro que eu consegui resultados assim, e melhora tudo. Melhora, se você faz um exame de sangue para ver seus índices, melhora tudo. A meditação, junto com saúde integrativa, junto com alimentação, junto com respiração, junto com escolha de vídeo que você assiste, você vai melhorando a sua vida, Agora, a gente precisava chegar numa massa crítica, né? Não adianta a gente só falar de espiritualidade aqui e acabou a palestra, cada um pede um Big Mac, entendeu? E vai assistir o Jornal Nacional. Aí não adianta. Aí não tem o que funcione. E a última, Ivan... Tem várias perguntas aqui no Zoom, tá? Não sei se você está vendo, mas eu estou vendo várias perguntas aqui. Essa é a última. Essa é um tanto pessoal, mas como a gente tem tempo, temos 3 minutos. Tá. Vou fazer 42, eu acho que anos, né? Pergunta. Deve ser. Deve estar na oposição de Urano. Onde a espiritualidade atua na ciência astrológica? Onde a espiritualidade atua na ciência? Como é que eu vejo a astrologia? É uma pergunta interessante, pessoal, porque a pessoa vai fazer aí seus... né? Essa pessoa deve ter nascido com o Urano em Escorpião. Hoje o Urano está em Touro, que é o signo oposto, então ela está chegando... não chegou na oposição plena ainda, mas está chegando, vai chegar 1 ano, 1 ano e meio, vai chegar. Astrologia arquetípica, e eu cito um autor aqui, se vocês quiserem, o Richard Tarnas, é um cara muito bom. É um cara que esteve e ainda está na academia, mas faz pontes também. Então, ele não é um astrólogo que fica aparecendo aí só para...
Primeiro ponto, horóscopo está arriscado, tá, gente? O horóscopo não tem nada a ver com a história. O horóscopo é banalidade. Jornal, revista, internet. O horóscopo, para mim, minha visão, não serve para nada. Astrologia arquetípica, sim, porque aí você parte do seu mapa, do seu nascimento, do momento que você respirou a primeira vez. Ela é fora da matéria. Nós estamos trabalhando com arquétipo. O que é o arquétipo? É um estudo da nossa psique. O que o Marco Aurélio falou hoje? Estudar a psique, estudar e trazer a espiritualidade é la même chose. Foi o trabalho que o Jung fez trabalhando com arquétipos, entendeu? Não é que é exatamente a mesma coisa, mas é assim, caminham juntos. Esses conhecimentos caminham juntos. Na minha visão, a astrologia arquetípica caminha totalmente junto com a espiritualidade. Então, como oposição de Urano é um salto, na verdade é assim, é uma possibilidade de salto. Você dá o salto se você quer, tá? Você precisa saber a área, aí quem fez a pergunta, você precisa saber a área ou as áreas que estão mais incomodando você nesse momento de vida, para saber das transformações que você precisa fazer, seja a área afetiva, pessoal, profissional, familiar, seja o que for, entendeu? Mas que você precisa dar saltos aí, fazer quebras precisa, porque Urano traz o arquétipo de Prometeu. Sabe quem foi Prometeu na mitologia grega? Aquele que roubou o fogo dos deuses, o ousado. O Urano é ousado. Ele vai e faz, e ele acredita naquilo que faz, e ele consegue pegar aquele fogo e trazer. Então, acredita. Né? É um momento, eu diria assim, é um momento histórico da vida. Tá? Aproveite. Pronto. Erenice, podemos encerrar, então? Sim. Bom, agradecer ao Ivan Guerrini pela ótima palestra e também a todos vocês que estão participando do seminário de inverno online da Sociedade Teosófica. Enquanto o Ivan estava falando, eu pesquisei aqui alguns livros dele. De repente, para a gente ver a capa aqui, Ivan, esse aqui é o último, né, que você falou? Isso, exatamente. Ivan Guerrini com Tarsila Galvão Domene. Isso. Tem aqui esse também, Mãos que Tocam a Alma. E encontrei também, esse aqui ficou meio pequenininho, um nome bem Em Busca do Professor Quântico. Em Busca do Professor Quântico, tem tudo a ver lá com a palestra do Vicente hoje de manhã, né? Um professor quântico usando naquelas escolas teosóficas que ele está propondo lá. Crônicas de uma trajetória no limiar do caos. Isso. Os outros três eu não achei, a capa, mas, de qualquer maneira, já fica... Tá. Se quiser comentar alguma coisa aí de algum deles. Olha, esse livro, Em Busca do Professor Quântico, são crônicas que eu escrevi acho que foi escrito em 2007 ou 2008, tempo que eu ainda estava nativa na Unesp, né? E eu trazia para as minhas escritas, né? Que eu sempre gostei muito de escrever, aquilo que acontecia na minha vida pessoal, particular, e na minha vida acadêmica, né? Muitos fatos que acontecia, eu trazia isso na forma de crônica, né? Então tem muitas crônicas aí, né? Uma delas que deu o título ao livro é Você Quer Ser Professor? Então, se você quer ser professor, você precisa saber encantar o aluno. Com o quê? Com o conteúdo com o qual você trabalha. Seja física, seja história, seja literatura, seja geografia, seja o que for. Você precisa ter dom. Ah, mas só para ser professor que tem que ter dom? Não, não. Você precisa ter dom para qualquer profissão que você tenha, né? Mas você não pode ser um professor se você não gosta de dar aula. Era mais ou menos isso que eu... aquela do Rubem Alves. Né? O Rubem Alves falava, você tem que ser um professor de espanto. Né? Exato. O aluno tem que ficar espantado, interessado naquilo. Exatamente. Você tem que ter esse dom, senão você vai fazer outra coisa. Né? Beleza. Mas...
Não sei, quer comentar mais alguma coisa dos outros? Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer ao Marcelo, à Irenice. Na verdade, agradecer a toda a Sociedade Teosófica, o convite que eu recebi para estar aqui, a oportunidade de poder compartilhar com vocês essa história, porque é a história da minha vida, né? Aí tem a história da vida acadêmica, mas tem muito da história pessoal também, né? As coisas estão interligadas e eu pude compartilhar com vocês. É um prazer, é uma alegria poder fazer isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nós te agradecemos, Ivan. Então, para todos os participantes, a gente vai dar o aviso aqui sobre amanhã, das 9 às 11, às 10h30, na sala da Sociedade Teosófica, a sala ST, né, que a gente está chamando, ou sala principal. A gente vai ter a palestra com o Vic Hautin, com o tema Lidando com Perturbações Psicológicas e Emocionais. E depois, na nossa sala 2 aqui, das 18h30 às 20h, nessa mesma sala 2, a gente vai ter a palestra do Bruno Carlucci, com o tema Para Além do Imaginado, como a meditação pode nos ajudar a entender os processos de nossa interpretação do mundo. Uma reflexão baseada na perspectiva budista mahayana acerca de como a meditação pode nos ajudar a transformar o funcionamento dos fatores mentais que nos mantém presos ao ciclo de sofrimento. Então, agradecemos a todos, uma boa noite e até amanhã.